Irmãos, o Senhor, Ele nos prova, Ele nos permite sermos tentados, muitas vezes. Tem tentações que nós procuramos, mas tem provações que Deus permite que passemos para que Ele verifique como é que está a fé nos nossos corações. Eu tenho certeza que muitos irmãos no dia de hoje também passaram por diversas provações, e se estão aqui é porque o Senhor os sustentou, louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus, o Filho de Deus, encarnado, quando veio a este mundo, foi duramente tentado. Foi severamente tentado pelo diabo. E a palavra diabo significa adversário. É o grande adversário das nossas almas. Ele, permitido por Deus, tentou ao Senhor Jesus. E essa tentação ela veio logo depois de um momento glorioso, onde o Senhor Jesus havia sido batizado por João Batista. Ele voltava da Galileia rumo ao Jordão, havia sido um momento maravilhoso, o Espírito Santo de Deus havia descido sobre a sua vida. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus, celebrando a mudança e a mortificação do velho homem. Mas imediatamente nos diz a palavra, como lemos aqui, no verso 1, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus, imediatamente após o seu batismo, não deu tempo, certamente, nem de cumprimentar ninguém ou ser cumprimentado por ninguém que ali estava. Então o Espírito o conduz, o leva até o deserto para ser tentado por Satanás. Jesus poderia ter sido tentado ali, naquele mesmo lugar? Sim, poderia, mas aprove a Deus, para que se cumprisse as Escrituras, o levasse até o deserto. E foi esse mesmo Espírito que sabia ser necessária a sua experiência com a tentação e cuja presença ativa e plena qualificou Jesus para triunfar sobre ela, louvado seja o seu nome. Esse mesmo Espírito que conduziu a Jesus, ele sabia que era necessária a experiência do Filho de Deus nesse momento de tentação, de provação. Porque quando nós falamos, irmãos, em tentação, nós sabemos que ela é uma espécie de provação. E nós podemos aqui aplicar esse texto para as nossas vidas, porque cada palavra de Deus, ela tem sim que ser aplicada nas nossas vidas, no nosso cotidiano. A tentação, ela é uma provação também. Às vezes tem tentações, como foi o caso de Jesus Cristo, que o diabo que tenta, que coloca coisas à nossa frente para tentar nos demover do propósito de Deus, que é a nossa salvação, e isso ele não conseguirá, porque se Deus nos salvou, ninguém tirará isso de nós. Mas nós precisamos resistir para que soframos menos. Precisamos resistir para que adoremos mais a Deus. E foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque quando o adversário das nossas almas, quando o diabo, ele foi expulso do céu, ele se encheu de fúria, de inveja, porque ele era um anjo de luz, mas ele caiu, porque ele quis ser igual a Deus. A arrogância, a soberba subiu, e aí ele foi expulso. E o seu ódio hoje ele é dirigido a Deus e ao seu povo. O ódio do adversário é dirigido a Deus e ao seu povo, especialmente contra o nosso Deus. Mas ele, quando quer atingir a Deus, muitas vezes ele o atinge ou pensa em atingir
por meio dos seus servos. Porque quando Deus está prestes a se revelar em Jesus Cristo para a salvação, o diabo vem logo querendo tentar. E lá no passado, na criação do homem, o primeiro Adão foi tentado, foi provado e fracassou. E certamente para Deus era necessário que essa situação fosse revertida. E Ele o fez por meio da pessoa de Jesus Cristo. No texto que nós lemos aqui, o propósito de Satanás foi enganar, foi seduzir o seu grande inimigo, o Messias, a fim de que, ao lado dele, de Jesus, pudesse também destruir o reino. Mas ele não conseguiu, porque Jesus resistiu bravamente. Jesus o confrontou através da palavra. Quando o diabo quer tentar, quer seduzir, ele usa meios sutis, né? Inclusive, usa o seu conhecimento que tem da palavra de Deus, porque como ele era um anjo, apesar de caído, mas ele conhece a palavra. E foi assim que ele tentou Jesus Cristo. O Salmo 91, que o irmão Olívio leu aqui nesta noite, fala de um momento que nós lemos também no texto de Mateus. Aos seus anjos, não foi isso que nós lemos? Salmo 91. Aos seus anjos, salvo engano, versículo 11. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. É o verso 6 do livro de Mateus. É o verso 6. O diabo conhece a palavra, e ele veio por meio sutil, tentando enganar, tentando seduzir o próprio Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então a intenção dele era para que Jesus sucumbisse a pelo menos uma dessas tentações. Foram três tentações aqui, as quais nós lemos nesta noite. E ele queria que pelo menos uma dessas Jesus cedesse. A uma dessas Jesus cedesse, Jesus sucumbisse. Porque assim ele queria envergonhar a Deus. E esse, meus irmãos, é o cuidado que nós precisamos ter como servos do Senhor. O diabo, ele vem de forma sutil, nos oferece algo que no primeiro instante parece ser prazeroso. A palavra nos diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles nos leva à morte. E justamente falamos daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou o seu amigo, daquele que cura enfermos, que opera milagres. Falamos de Jesus. Jesus que foi tentado, mas Jesus que é vitorioso, louvado seja o seu nome. E é o tema da mensagem dessa noite, a tentação de Jesus e a sua vitória. Acho interessante, tem algumas pessoas que usam a palavra, olha, Jesus disse, eu venci o mundo e vós vencereis. A palavra não está escrita que nós venceremos. Falou que Jesus venceu o mundo. Mas podem os irmãos olhar lá e vós vencereis é complemento humano. Claro que o Senhor nos dá vitória à medida que nós o colocamos no centro das nossas vidas, mas tem momentos também que nós sofreremos algum tipo de derrota. Mas é uma derrota, meus irmãos, que não nos tira da presença do Senhor. E não é uma derrota que nos envergonhe, mas é para o nosso crescimento, isso é natural. Agora, basta nós entendermos uma coisa, que a derrota, ela não
quando vier a provação, se porventura quaisquer de nós entendermos que fomos derrotados, vamos aos pés do Senhor, vamos suplicar misericórdia a Ele, que por um instante pode parecer derrota, mas não, o Senhor permite para nos colocar de pé novamente como vitoriosos, assim como Ele foi. Mas a nossa vitória não é do nosso poder, da nossa força, ela é do Senhor. E aí toda honra e toda glória serão dadas a Ele, unicamente a Ele. O deserto, esse lugar que Jesus foi levado para ser tentado, ele, para nós, pode parecer um momento assim bastante difícil. E muitas vezes é sim, onde nós nos encontramos sozinhos, passando por grandes dificuldades, por grandes tentações e provações. Mas eu vou repetir uma coisa para os irmãos: o Senhor jamais nos abandona. Jamais o Senhor nos abandona. No livro dos Salmos tem um texto que diz que pode um pai ou uma mãe esquecer-se de ti, mas eu, o Senhor Deus, jamais me esquecerei de ti. Deus jamais se esquece de nós, assim como não se esqueceu do seu filho quando foi tentado. Nós devemos ter a certeza de que com a vigilância, o conhecimento da palavra de Deus, nós passaremos adiante, porque o próprio Deus, Ele estará conosco. A única exigência que o Senhor faz é que tenhamos em mente a esperança, e que mesmo diante da maior dificuldade ou maior problema, seja ele físico, emocional, financeiro, Deus não nos deixa sozinhos. É preciso entendermos isso. E nós vamos passar a compreender melhor quais foram essas tentações de Cristo. Primeiro, a primeira tentação, inclusive, é a tentativa do adversário de enfraquecer física e espiritualmente o Senhor Jesus. Porque o Senhor havia jejuado 40 dias e 40 noites. Como homem, certamente ele estava fraco fisicamente. Mas ele não estava fraco espiritualmente, louvado seja o nosso Deus. A primeira tentação está no versículo 3. O diabo se aproxima do Senhor Jesus e lhe diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele ainda coloca, ou tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus, né? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E diante dessa primeira tentação é necessário nós olharmos primeiramente a resposta que o Senhor Jesus deu, que foi a seguinte: está escrito. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até o não de Deus, viveremos dele. Que para nós muitas vezes parece ser difícil de aceitar, de compreender, mas o não de Deus é bênção para as nossas vidas. Nós viveremos disso, irmãos, da palavra do Senhor. De toda a palavra. A resposta que Jesus deu ao tentador, ela nos remete a uma citação que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que diz assim: quando a lei e as ordens estavam sendo passadas a Israel, e o maná foi dado por Deus como fonte de todo o sustento. Israel
era para passar 40 dias a travessia do deserto, passou 40 anos. Tudo em razão da desobediência, em razão da murmuração, em razão da falta de fé, em razão de não dar ouvidos à palavra de Deus. Deus providenciou o maná. O povo não precisava fazer nada. Todos os dias pela manhã podiam colher o maná e dele se alimentar. E o povo começou a se lembrar das carnes que comia no Egito. Esqueceu-se de lembrar que foi Deus que os resgatou daquele lugar tenebroso, onde eram escravizados, subjugados, mortos. Parece que o povo esqueceu-se do que Deus havia feito. E às vezes nós agimos assim, irmãos. Deus nos concede uma bênção hoje, amanhã vem a aprovação novamente, e eu não estou falando isso só para os irmãos, estou falando isso para mim mesmo. A começar em mim, a refletir nessa palavra, que muitas vezes nós nos esquecemos do que Deus fez há pouco tempo atrás. O grande milagre que o Senhor operou nas nossas vidas. Saiba de uma coisa, nunca Deus vai deixar nos faltar nada, se formos fiéis a Ele. O salmista diz assim na palavra: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Um justo nunca mendigou o pão, porque Deus não deixa. O justo é aquele que é justificado pela pessoa do Senhor Jesus, que reconheceu publicamente e viveu reconhecendo que Jesus é o único e verdadeiro Salvador. Esse Jesus que venceu a tentação. Esse Jesus que o diabo quis dissuadi-lo do plano de Deus para nós. Porque o plano de Deus por meio de Jesus era o quê? Nos salvar. Jesus morreu para nos trazer a salvação. Mas era preciso Jesus ser tentado, conforme disse antes, porque o primeiro homem, o primeiro Adão, ele fracassou. Mas Jesus não fracassou. Jesus destituiu aquele intento do adversário, quando ele derrotou Adão, quando ele fez Adão pecar contra Deus. Mas Jesus, como último Adão, nos mostrou que, conhecendo a palavra, que servindo a Deus, é possível vencer o adversário. Louvado seja o seu nome. Só conseguimos vencer as provações e as tentações em Cristo Jesus, conhecendo a palavra de Jesus, servindo a Jesus, amando a Jesus, como o livro disse aqui, nos momentos bons e nos momentos maus. Nos momentos de abundância e nos momentos de dificuldade. E assim, nós não deixaremos que o adversário nos envergonhe. Se Deus disser, irmãos, como nós falamos de toda a palavra que procede da boca de Deus, e se Deus disser, chegou o momento da sua aprovação, amém, Senhor. Não é o que nós queremos, né, irmãos? Nós somos fracos, falhos, imperfeitos. Quem quer aprovação aqui? Ninguém quer. Seria uma hipocrisia nós falarmos que nós queremos provações. Mas Deus nos prova justamente para nos fazer mais fortes, para nos trazer mais para junto dEle. Reparem os irmãos, quando nós estamos nas provações, são os momentos mais maravilhosos que nós temos com Deus. São aqueles momentos que nós vamos aos pés dEle todos os dias, a todo momento estamos clamando a Ele. Porque é assim que nós somos, falhos desse jeito. Então, se Deus te disser, ou se Deus me disser, chegou o momento da sua aprovação, louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Amém, Senhor, que assim seja. Porque a mesma palavra que diz que chegou o momento da sua aprovação, é aquela palavra que vai dizer assim, você não está sozinho. Eu estou contigo. É o Deus que nos fortalece pelo poder da sua palavra também. É aquele que não nos deixa faltar o maná, que todos os dias providencia para nós.
que não te deixa mendigar o pão. Ele nos dará forças para suportar as provações, assim como deu forças para Jesus suportar aquele momento de tentação. Mas também, dentro desta mesma palavra, que sai da boca de Deus, Ele vai nos dizer, vai chegar um momento, chegou também a sua provisão. Chegou o momento da sua provisão, chegou o momento da sua vitória. E realmente chega, meus irmãos, porque vem por meio do poder da palavra de Deus. Não é a palavra do ser humano, não é a palavra que eu vou dizer para os irmãos, mas é a palavra que o próprio Deus há de nos dizer. E de que forma? Cada um vai ouvir da forma que Deus lhe conceder, seja lendo a Bíblia, seja orando em casa, seja por meio até de um irmão que traz para você no momento em que você nem espera uma mensagem. É Deus usando quem quiser, como quiser e na hora que quiser para falar para você, chegou também o seu momento da vitória. É assim que Ele revela a sua vontade a cada um de nós. Leia a palavra de Deus, busque a Deus, você vai encontrar resposta para tudo na sua vida. Nós vamos encontrar respostas para tudo nas nossas vidas, irmãos, lendo a palavra do Senhor. Por isso que o Senhor diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Às vezes as pessoas estão aí batendo cabeça, entrando em dificuldade, querendo encontrar respostas para suas indagações, quando a resposta está na palavra de Deus. Erram porque não conhecem a palavra do Senhor. Por que que o mundo está tomando o rumo que está hoje? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Eu vou repetir algo que eu disse na oportunidade anterior. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós buscamos a Deus, não é que nós deixaremos de ser pecadores, mas nós pecaremos menos. Nós erraremos menos. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado, mais longe do erro, mais longe da derrota. Precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. Jesus ouviu a palavra do Pai. Ele não ouviu a palavra do adversário, ele combateu, mas a palavra do Pai, ele ouviu e colocou em prática quando fez-se homem e habitou entre nós. A segunda tentação de Cristo foi o momento em que ele estava sendo tentado a desobedecer. O próprio diabo levou Jesus até a cidade santa, né? O colocou sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto. Alguns estudiosos dizem que alcançaria aí a altura de 180 metros, aproximadamente. O pastor Joás está aqui, pode nos dizer se procede, mas eu extraí de leituras que era aproximadamente 180 metros de altura acima do vale. E lá no versículo 6 ele diz assim, olha, se és filho de Deus, ou seja, ele já começa a tentar a Jesus a desobedecer. Se és filho de Deus, claro que o Senhor tinha plena convicção que ele era o filho de Deus. Porque ele estava ali a partir daquele momento iniciando o seu ministério. Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Olha a astúcia do inimigo, irmãos, quando nós dissemos que o adversário das nossas almas, ele nos tenta de maneira sutil. E ele usa a própria palavra de Deus, dizendo, olha, está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A astúcia do inimigo é tão grande, que ele usa a palavra de Deus para trazer confusão, ou tentar trazer confusão na vida do Senhor Jesus Cristo, mas ele esqueceu-se de uma coisa, ele estava lidando com o Filho de Deus.
Conosco é diferente, irmãos. Conosco é diferente. Por quê? Porque nós não somos Cristo. Mas nós temos a certeza de que somos filhos de Deus. E que aí, conhecendo a palavra de Deus, também poderemos combater as astúcias, as investidas do inimigo das nossas almas. Muitas vezes, ele vai tentar te enganar, vai tentar me enganar, seja com atitudes, sentimentos, palavras, e sobre até mesmo a palavra de Deus propriamente dita. E não é assim que muitas vezes acontece conosco, alguém vem e traz algo que está escrito na palavra para tentar nos confundir, para tentar nos dissuadir daquilo que Deus verdadeiramente requer de nós. Tenta trazer essa confusão na nossa mente, no nosso coração, tenta colocar em xeque a nossa fé em Jesus Cristo. E ele vai escolher o momento que nós estivermos fracos. Jesus foi num momento de fraqueza física, porque havia jejuado 40 dias e 40 noites. Como homem, estava fraco fisicamente. Mas como Deus, o próprio Deus, ele estava fortalecido espiritualmente. Então é necessário que quando estivermos fracos fisicamente, haja em nós a força espiritual para resistirmos às tentações, para vencermos as provações. O diabo, ele utilizou-se de palavras presentes na Bíblia, como foi o Salmo 91 que nós dissemos, né? O diabo usou aquela palavra para tentar Jesus Cristo. Precisamos orar em espírito e em verdade, verdadeiramente quebrantados diante de Deus, porque não existe, irmãos, engano algum que resista ao poder de uma oração e a um clamor em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz que há um coração contrito e necessitado não desprezará o Senhor. Então, quando nós estamos verdadeiramente quebrantados diante do Pai, Ele nos dá forças. O corpo, o físico está destroçado, já não aguenta mais a provação, mas o espírito ainda vive. E aí a esse espírito, esse coração que está quebrantado, não desprezará o Senhor. A resposta do Senhor Jesus veio logo em seguida, no verso 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa mesma resposta do Senhor também está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes a tentação vem disfarçada, né? De algo realmente bom, apenas um pouco, não vai fazer diferença, ou apenas uma única vez, não terá resultados assim tão negativos, né? São as tentações que muitas vezes nos aparecem, vem disfarçado de algo que realmente parece ser bom, mas o fato é que nós precisamos estar atentos, conhecedores da palavra, para que possamos combater, confrontar essas dificuldades por meio também da palavra de Deus. Quantos aqui não passaram por momentos assim, mas você não se diz crente? Por que você está passando por isso? Aí eu pergunto para vocês, e quem disse que o crente não seria provado? O próprio Filho de Deus foi provado. Jesus em momento nenhum disse que não seríamos provados. Mas nós temos a certeza de que nele, confiando nele, por meio deles, nós somos mais que vencedores. A provação, ela vem, é necessário muitas vezes para nos fortalecer, conforme dissemos, para nos tornar pessoas melhores, para nos fazer pecar e errar menos. É por isso que vem as provações. E Deus querendo que nós saibamos também adorá-lo nos momentos difíceis. Adorar a Deus no momento de vitória, está tudo bem, é muito fácil. Mas e quando a provação vier? E quando a tentação vier? E por último, meus amados,
a última tentação, a última investida, diz respeito à tentativa para negar a glória e a soberania única de Deus sobre todas as coisas. Essa foi a última tentativa do diabo. É a sua última tentativa de desespero. Ele está desesperado para tentar a Jesus dessa forma e vê-lo sucumbir. Então ele faz a última investida, levando novamente para o alto da montanha, lhe mostrando a riqueza, o poder que o mundo tem para oferecer e que possui. E ele despeja toda aquela ironia ali diante de Jesus, quando lá no verso 8 e 9 fala: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa foi a cartada final do inimigo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele estava tentando buscar negação do reconhecimento da autoridade, da soberania, do amor de Deus que ele tem para com seus filhos, que ele tem para com o próprio filho naquele momento e que ele tem para com cada um de nós. E sobre isso a palavra ela é bastante enfática. Nós temos aqui vários versículos, histórias sobre isso, né, que nos fala sobre isso, onde nós não podemos servir a dois senhores. Prostrar-nos somente diante de Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Como que Jesus Cristo prostraria-se diante de Deus e prostraria-se diante de Satanás? De forma alguma. Ele mostra a Jesus que o mundo oferece de mais saboroso. Certamente a visão que ele estava mostrando para Jesus Cristo ali era uma coisa linda. Aparentemente linda, né? Riquezas, tudo que o mundo oferece, mas num primeiro momento poderia até encher os olhos, mas é preciso reconhecer, olhar para frente, que as consequências também elas surgem em razão das más escolhas, das escolhas feitas somente segundo o nosso coração. Me veio à memória aqui o momento em que Samuel vai procurar um dos filhos de Jessé para ungí-lo como rei, era a ordem de Deus. Aí Samuel chama todos os filhos, menos um que estava pastoreando as ovelhas, que era Davi. E aí Deus fala com Samuel. Samuel viu, né, os filhos de Jessé, cada um com a sua força, com o seu vigor, com a sua aparência, com a sua beleza. Mas Deus disse assim para ele: Samuel, você olha o exterior, mas eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Então, muitas vezes, nós não podemos olhar com os olhos carnais, ver somente aquilo que aparentemente é belo e pode nos dar prazer. Nós temos que olhar com o coração. Que coração? O coração de Deus. E nós só alcançaremos esse entendimento, essa compreensão, conhecendo a palavra do Senhor. Porque à medida que dela nos alimentamos, nós conseguimos entender o verdadeiro propósito de Deus para nós e compreender quais são os seus desígnios nas nossas vidas. E para concluir, meus irmãos, a perna está doendo um pouco já. Está difícil, mas está bom. Nós vimos que a tentação ela consiste essencialmente em ceder à ideia de que queremos viver segundo os nossos critérios, vencer todos os obstáculos a partir dos nossos próprios entendimentos e força, sem ao menos procurarmos, antes de tudo, pela orientação de Deus. Nós temos que ficar bastante atentos com isso. E tiramos uma grande lição desse texto. Uma grande lição. E qual é essa lição? Que o diabo não é um mito e nem é uma lenda. Ele é real. Não pensemos nós que o diabo não existe. Existe sim. A palavra nos diz isso. Ele não é uma lenda, ele é um ser que existe
E ele veio para matar, roubar, veio para destruir. Ele não dorme, ele ruge como um leão procurando aqueles a quem ele possa tragar. E nenhum de vocês, nem eu, nem ninguém, estamos livres disso. Por isso que nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus. Precisamos conhecer a palavra do Senhor Jesus. Precisamos colocar essa palavra em prática nos nossos corações e tê-la como forma de vida, para que prossigamos firmes na presença do Senhor, sem fazer como o primeiro Adão fez, fracassar. Meus irmãos, quantos homens de Deus fracassaram ao longo da caminhada, que coisa triste, porque cederam às tentações, não utilizaram-se da palavra do Senhor. Quantos homens de Deus morreram envergonhados? Adão, Sansão, morreram envergonhados por causa da desobediência, por causa de não aplicarem a palavra de Deus nos momentos que eram necessários. E um fato também não menos importante de nós entendermos que o diabo é um ser que existe. O fato de sermos filhos de Deus não nos isentará da tentação. Enquanto estivermos nessa vida, aqui na terra, nós seremos tentados e seremos provados. Mas cabe a nós estar aos pés do Senhor para sabermos e entendermos que nós poderemos sair vitoriosos em Cristo ou derrotados pelo diabo. Percebemos através da palavra que, ainda que sejamos cheios do Espírito Santo, isso também não nos isentará da tentação. Jesus estava cheio do Espírito Santo, após ter sido batizado nas águas. Foi tentado, mas foi aprovado, foi vencedor, louvado seja o seu nome. E nos dias de hoje, o que nós mais vemos são servos de Deus sendo influenciados, sendo tentados, principalmente por pessoas não crentes. Precisamos ter cuidado. Os momentos são difíceis, não vai melhorar, sinto muito em dizer a verdade para os irmãos, a tendência é cada vez ficar pior, mas nós temos uma opção: vivermos os momentos difíceis glorificando a Deus e confiando que o Senhor não nos deixará ser derrotados pelo diabo, ou nós vamos entregar os pontos e vamos sair como fracassados, como derrotados. Temos essa opção. O maior perigo que nós podemos enfrentar é quando nós caminhamos com os próprios pés para um terreno tentador, sombrio. Jesus estava cheio do Espírito do Senhor. Jesus estava jejuando e orando dentro da vontade do Pai. Jesus não ignorou o tentador, ele sabia que o diabo existia e que ele era real. Ele enfrentou sem ceder um espaço sequer. Nem 1 centímetro Jesus cedeu ao tentador. Ele enfrentou o diabo com o rigor da palavra de Deus. Então é assim que nós precisamos entender e aplicar nas nossas vidas. Não podemos, como eu falei, que muitas vezes as pessoas são tentadas, influenciadas por outros não crentes. Irmãos, a nossa fé, nós não podemos negociá-la. Não há negociação acerca da nossa fé. Precisamos ser firmes, como Jesus foi. Precisamos ser conhecedores da palavra, como Jesus é. Jesus foi tentado em tudo para nos socorrer nos momentos em que nós fomos tentados. Ele passou por tudo isso, para que nos momentos que fomos tentados, Ele possa assim nos socorrer. Eu quero, concluindo essa palavra agora, convocar os irmãos para nós fazermos um pequeno momento de oração. Você vai curvar a sua fronte, vai apresentar a sua vida diante de Deus. Se você estiver passando por algum momento difícil, de provação, de tentação, glorifique a Deus, sabendo que Deus está aí, pertinho de você,
ao seu lado, sondando, conhecendo a sua necessidade e falando ao seu coração. Nós vamos ter um momento breve de oração nesse sentido. E depois eu quero convocar a igreja para nós fazermos algo, talvez até fuja do protocolo um pouquinho. Eu vou convidar os irmãos para nós orarmos como Jesus nos ensinou, que foi a oração do Pai Nosso. Nós vamos orar essa oração em voz audível. Não como uma reza, como algo repetitivo, sem sabermos aquilo que estamos falando. Mas nós vamos orar, conversando com o Senhor por meio dessa oração do Pai Nosso. Porque ela nos diz muito a respeito do que Jesus vivenciou naquele momento. E antes, então, de nós orarmos, eu vou só deixar algumas perguntas para que os irmãos reflitam ao longo da semana, meditem sobre elas, né? Sobre essas duas perguntas. A primeira nos fala assim: em caso de sermos conduzidos pelo Espírito à aprovação ou sermos tentados, estaremos preparados para enfrentar essa aprovação glorificando a Deus? Pense nisso. Como queremos chegar ao final da tentação ou da aprovação? Como vencedores que, sem olhar para as dificuldades impostas, glorificou a Deus? Mesmo assim, não, como vencedores, né, que sem olhar para as dificuldades impostas, glorificou a Deus mesmo assim, ou como fracassados que não resistiu e desistiu? Fica essas perguntas, não precisa ninguém responder para outro. Responda para si mesmo, medite nela durante a semana.